Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que, nossa, tá fazendo muito barulho, sabe? E com razão. O Almanaque de Naval Ravikant, que foi compilado pelo Eric Jorgensen. Isso. E para quem talvez não conheça, o Naval ele é uma figura icônica lá do Vale do Silício, né? Cofundador da AngelList, investidor em gigantes como Uber, Twitter. Mas o que pega mesmo, o que transformou ele num guru, vai muito além dos negócios. Exatamente, é a filosofia dele sobre dois temas que acho que para todo mundo são o grande objetivo da vida, né? Riqueza e felicidade. Exato. E o livro, ele tem uma estrutura bem peculiar. Não é uma narrativa tradicional. Não mesmo, é uma coleção de tweets, de entrevistas, de pensamentos soltos. E é por isso que a nossa missão aqui é tentar conectar esses pontos, sabe? Extrair um mapa prático dessas ideias. E responder àquela pergunta que assombra muita gente. Dá para construir riqueza sem sacrificar a felicidade no caminho? Essa é a grande questão. O Naval diz que sim. Vamos ver se o caminho que ele propõe faz sentido na prática. Ótimo. Então, vamos começar pelo primeiro pilar, riqueza. E logo de cara o Naval já joga uma ideia que bagunça o nosso jeito de pensar. Totalmente. Ele faz uma distinção crucial, que é a base de tudo. Entre dinheiro, status e riqueza. Três coisas que a gente costuma jogar no mesmo saco. A gente joga, mas para ele são universos diferentes. O dinheiro, por exemplo, ele diz que é só um instrumento, um crédito social. Para trocar por tempo, por coisas. Isso, é transitório. Agora, o status. Aí o negócio fica mais complexo. O status é o nosso lugar na hierarquia social. Ok. E a parte crítica é que ele define o status como um jogo de soma zero. O jogo de soma zero. O que isso quer dizer na prática? Tipo, para alguém ganhar, outro tem que perder. Exatamente isso. Para você subir, alguém tem que descer. É uma competição, por natureza. Pense em cargos numa empresa, popularidade. Política. É sempre sobre quem está por cima. E o conselho dele é radical. Fuja desse jogo. Mas fugir, como assim? Ele diz que é um jogo que te coloca contra as outras pessoas, te torna uma pessoa, sei lá, raivosa, combativa. O prêmio no final é se sentir superior a alguém. E, para ele, isso simplesmente não vale a pena. Entendi. É uma armadilha. Mas, sendo realista, dá para ignorar isso completamente? A hierarquia existe, né? Acho que o ponto dele não é um suicídio profissional, sabe? É não fazer do status o objetivo principal. O foco tem que estar no terceiro elemento. Que é a verdadeira meta. A riqueza. Exato. E a definição de riqueza dele é libertadora. São os ativos que trabalham para você enquanto você dorme. Isso. Não é o salário que cai na conta, mas sim criar sistemas. Um negócio que funciona sem você. Um software, um livro. Investimentos que geram renda. Exatamente. É mudar a mentalidade de alugar seu tempo para construir ativos. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Como se constrói isso? E aí é aí que ele introduz o conceito que para mim é o coração de tudo. O conhecimento específico. Certo, conhecimento específico. Essa ideia é fascinante. Ele fala que não é algo que se aprende na faculdade. Nem num curso. É uma combinação única de talento, paixão e uma curiosidade que você persegue por anos, assim, por puro interesse. É aquilo que para você é diversão, mas para os outros parece um trabalho muito difícil. A sua esquisitice autêntica. Quem é capaz de competir com você no quesito ser você? Uau! A sua combinação de habilidades e obsessões é um monopólio de uma pessoa só. O próprio Naval dá o exemplo dele, né? Amava a tecnologia, lia sobre tudo, mas se entediava rápido. E essa combinação o tornou perfeito para o capital de risco. Exato, onde ele precisa analisar várias coisas diferentes e tomar decisões rápidas. Ok, a ideia é linda, mas na prática, como alguém que está em um emprego que não gosta, se sentindo só mais uma peça, começa a encontrar isso. A pista que ele dá é: siga sua curiosidade genuína. Não a paixão, aquela coisa grandiosa. Não, aquela coisinha boba que você pesquisa no Google de madrugada sem motivo nenhum. Ele argumenta que na era da internet, qualquer obsessão pode ser monetizada. Então, o primeiro passo não é pensar em dinheiro. Não, é se permitir brincar, explorar essas curiosidades. O que parece inútil hoje pode ser sua maior vantagem amanhã. Entendi.
Então você encontra o que só você faz bem, mas isso não adianta se só você souber, certo? Como escalar isso? Pergunta perfeita. Encontrar o conhecimento específico é o quê? A resposta para o como é outra palavra-chave dele, alavancagem. Alavancagem. O multiplicador de força? Exatamente. É o que multiplica o seu trabalho. Ele descreve 3 tipos. A primeira, e mais antiga, é a mão de obra. Ter gente trabalhando para você. A pirâmide clássica. O chefe, os gerentes, a equipe. Isso. E o Naval não é muito fã dessa. Ele acha confusa, difícil de escalar. Ok, e a segunda? A segunda é o capital. Usar dinheiro para fazer mais dinheiro. Dominou o século XX e ainda é super poderosa. Mas a terceira A terceira é que muda o jogo. muda tudo. É a que ele chama de Produtos sem custo marginal de replicação. exato. O nome é técnico, mas a ideia é simples. É criar algo uma única vez que pode ser distribuído para o mundo todo quase de graça. Código, mídia, livros, vídeos, este nosso papo aqui. Exatamente, a gente grava uma vez e pode ser ouvido por milhões de pessoas. E a beleza disso é que essa alavancagem não exige permissão de ninguém. Permissionless. Você não precisa de um chefe te promovendo ou de um banco te dando um empréstimo. Nada. Você pode começar a escrever um blog, programar um app, hoje. Então, na prática, um professor que cria um curso online ou um comediante que viraliza no TikTok estão usando a mesma lógica do Zuckerberg, só que em escalas diferentes. É isso. É exatamente isso. E é por isso que ele diz que a nova divisão do mundo não é mais entre ricos e pobres. É entre quem tem alavancagem e quem não tem. Perfeito. Você pode ter um salário alto, mas você ainda está só alugando seu tempo, sua renda tem um teto. Alguém com um salário menor, mas construindo um ativo com alavancagem, tem um potencial de riqueza infinito. Ok, então a fórmula parece ser conhecimento específico mais alavancagem. Mas ele adiciona mais 2 peças, né? Que são mais sobre mentalidade, Sim, responsabilidade e juros compostos. responsabilidade. Parece contraintuitivo. A gente tende a fugir de risco. Mas ele diz que você precisa dela. Responsabilidade no sentido dele é assumir riscos publicamente, com seu próprio nome, dar a cara a tapa. Se der certo, o crédito é seu. Se der errado, O prejuízo também. É uma faca de 2 gumes. Mas sem ela, ninguém vai te dar capital ou mão de obra. Ninguém te dá alavancagem se você não se responsabiliza pelo resultado. faz todo sentido. E a outra peça é o pensamento de longo prazo, com os juros compostos. Sim, e não só para dinheiro. Essa é uma das ideias mais bonitas do livro. Juros compostos em relacionamentos, em reputação. Jogar jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo. Isso. Quando você constrói uma reputação de confiança ao longo de décadas, as oportunidades vêm até você. A confiança se torna um ativo que rende juros. Ok, até aqui temos um mapa bem claro para a riqueza. Mas, e a felicidade? É aqui que a conversa dá uma virada de 180 graus. Totalmente. E o Naval é muito direto sobre isso. Ele basicamente diz, ok, vamos te deixar rico, mas entenda, isso não vai te fazer feliz. Uau! Direto mesmo. Ganhar dinheiro resolve seus problemas de dinheiro, o que é ótimo, um alívio imenso. Mas quando essa camada de problema some, você tem que encarar a si mesmo. Aí começa outro trabalho. Essa frase dele, primeiro vamos deixá-lo rico, depois vamos deixar todos felizes, me soa um pouco fria. Vejo como um pragmatismo brutalmente honesto. Ele está dizendo para a gente não cair na ilusão de que o próximo milhão na conta vai resolver o vazio existencial. São problemas diferentes com ferramentas diferentes. Exato. Resolva o problema do dinheiro com as ferramentas da riqueza e o da felicidade com as ferramentas da felicidade. Não confunda as duas coisas. Certo. Então vamos para a segunda parte do mapa, a felicidade. A ideia central dele aqui é igualmente radical. Sim. Felicidade não é algo que se conquista. É uma habilidade que se aprende. Como treinar um músculo ou aprender a cozinhar. E mais, ele define a felicidade como o nosso estado padrão. É o que sobra quando você remove a sensação de que algo está faltando na sua vida. Então a gente não precisa adicionar nada para ser feliz, a gente precisa subtrair. Exato. Essa ideia me pegou de um jeito. A gente passa a vida toda achando que precisa de mais coisas.
E ele vira o jogo completamente. Diz que a felicidade já está aqui, só que soterrada. E qual é o principal ruído que soterra ela? O principal ruído, segundo o Naval, tem um nome: desejo. Desejo. E a definição dele é uma das frases mais marcantes do livro todo. Pode falar. O desejo é um acordo que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conseguir o que quer. Nossa. Pensa nisso. Toda vez que você deseja algo, um carro novo, uma promoção, você está literalmente programando seu cérebro para a infelicidade no presente. Você diz: eu só vou ser feliz quando aquilo acontecer. Isso é muito pesado, mas espera aí. O desejo não é também o motor de tudo? A vontade de criar, de melhorar? Ótima pergunta. Ele não prega uma vida de monge sem desejos. A proposta é uma escolha consciente. Como assim? Em vez de ter 1000 desejos pequenos te puxando para todo lado, te mantendo insatisfeito, escolha um grande desejo. Construir um negócio, formar uma família. E focar a energia ali. Isso. E para todo o resto, praticar o desapego. Reconhecer os desejos pequenos do dia a dia como a fonte do seu sofrimento voluntário. Entendi. É ser o mestre dos seus desejos, não escravo. E como a gente cultiva essa habilidade na prática? Através de hábitos. Simples assim. A saúde mental, para ele, depende de hábitos. Ele menciona vários exemplos pessoais. Evitar álcool e açúcar para manter o humor estável, meditar. Gerenciar o uso de redes sociais para não ficar viciado na validação externa. E tem aquele que eu acho sensacional, sobre as pessoas. A teoria dos 5 chimpanzés. Sim, que diz que somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Se você convive com gente cínica e ansiosa, essa vai ser a sua realidade. Se você se cerca de pessoas calmas e felizes, você absorve essa energia. O ambiente social molda nosso humor de uma forma que a gente nem percebe. Totalmente. E outro hábito mental que ele sugere é o da aceitação. Aceitar a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse. A maior parte da nossa angústia vem dessa briga. E ele tem um truque mental para isso, né? Bem, quando algo ruim acontecer, se force a perguntar: qual é o lado positivo disso, mesmo que seja só a lição? Uma demissão que te força a achar um caminho melhor. Um projeto que fracassa e te ensina algo valioso. Esse exercício reprograma o cérebro para parar de se ver como vítima. Ok, então se a gente fosse resumir, o caminho para a riqueza em Naval é sobre autenticidade e escala, encontrar seu conhecimento único e usar a alavancagem para servir o mundo. Exato, com mentalidade de longo prazo e assumindo a responsabilidade. E o caminho para a felicidade é quase o oposto. É um processo interno de subtração. É sobre cultivar hábitos, gerenciar desejos e aceitar o presente. No fim, a riqueza é uma ferramenta para comprar liberdade. Mas não só a liberdade para fazer o que quiser. Não, é a liberdade de. Liberdade da raiva, das expectativas, da necessidade de reagir a tudo, é a liberdade interna. O dinheiro, no seu melhor uso, compra o tempo para você trabalhar nisso. E se conecta tudo de uma forma muito elegante. E para deixar uma última ideia no ar, ele redefine a palavra aposentadoria. E não tem nada a ver com idade ou parar de trabalhar. O que é, então? A definição dele é: aposentadoria é quando você para de se sacrificar hoje por um amanhã imaginário. Quando o dia de hoje está completo por si só, você está aposentado. Uau! Isso une tudo, a liberdade financeira e a paz de espírito. Talvez essa seja a verdadeira riqueza e a verdadeira felicidade. Tudo numa só ideia.